O dinheiro te domina ou você que domina o dinheiro? Esse é o tema e a pergunta que nós vamos conversar aqui no nosso programa Shine, que já começou com muita expectativa. Estou aqui com a queridíssima Alessandra Chaves. Seja bem-vinda, Alessandra, mais um programa Shine. Obrigada pelo convite, né? É uma honra estar aqui hoje falando de um tema tão importante, necessário e polêmico, né? É verdade. A gente vive num mundo extremamente capitalista e é claro, né? Os recursos, eles nos dão acesso a coisas muito importantes. Hoje nós vivemos realmente, precisamos dos recursos, precisamos do dinheiro. Mas ele é um Deus na sua vida ou ele é um servo? Você pode usufruir do dinheiro ou ele domina você? Hoje a gente vive com tantas realidades de mulheres que deixam com que aquilo que a sociedade impõe domine você, a moda domine você, o mercado domine você e de forma nenhuma é isso que o Senhor tem para nós. O Senhor é o nosso único Senhor. A palavra vai dizer que o dinheiro na Bíblia, ele é considerado um Deus, porque infelizmente nesse mundo capitalista, com o que o recurso pode nos proporcionar, nós acabamos colocando ele nesse lugar. E esse é, sim, um dos muitos conflitos que acontecem na vida das mulheres e na vida das nossas famílias. E por isso a Alessandra está aqui para conversar um pouquinho conosco. Alessandra, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você e a sua relação com esse tema, né? Sim, eu estou planejadora financeira, Isa, desde 2012, mas não nesse formato, né? Digamos assim. Eu tive que passar por um processo de transformação para que eu pudesse estar aqui hoje falando sobre planejamento financeiro à luz da palavra, né? Conforme Jesus nos ensinou. Sim. Porque a palavra dinheiro, riquezas, né? Aparece muito na Bíblia. Eu não sei falar exatamente a quantidade de vezes, mas o dinheiro ele foi criado por Deus para que seja uma ferramenta em nossas mãos, não? E não uma solução, né? Como a maioria das pessoas... Muito boa essa frase. Acham que né? E eu, Isa, fui uma mulher que por anos, desde como eu falo que quando eu comecei a minha vida profissional, eu trabalhei pelo dinheiro. Eu achava que o dinheiro, de fato, iria resolver o problema da minha vida e da minha família, porque depois, já de casada, eu tive uma inversão de valores, né, dentro do meu casamento, no sentido de eu sair de casa na segunda e voltar na sexta, trabalhando loucamente por conta do dinheiro. Eu trabalhava na área comercial e aí o comissionamento, né, como a gente fala, o céu é o limite. Você faz o seu dinheiro, né? Exatamente. Até que eu quase perdi a minha vida em um acidente e quase perdi a minha família por estar ausente, né? Meu Deus. O meu esposo, ele sempre foi um parceiro, sabe, meu esposo, eu honro a vida dele, mas por falta de conhecimento, nós dois estávamos invertendo os papéis. Enquanto eu estava viajando, ele trabalhava, tinha os dias de folga, já nessa época, né, cuidando do nosso filho primogênito, Davi, e eu chegava em casa na sexta, muito cansada, tinha 2 dias para cuidar de mim, cuidar do meu filho, cuidar do meu esposo, e humanamente falando era pesado, né? E aí o Senhor realmente permitiu que eu passasse por essas situações, né, para entender realmente que o meu propósito era trabalhar nessa área financeira, mas eu precisava viver isso primeiro, eu precisava entender. E quando eu alcancei o patamar financeiro, que eu achava que era ali o meu sonho, era o momento na vida que eu estava mais infeliz, Isa. Meu Deus. E aí as coisas se inverteram, né? E aí eu entendi que realmente o dinheiro ele é necessário e para conduzir essas mulheres e famílias, eu entendi que eu precisava passar por esse processo. E hoje, como planejadora financeira, eu direciono, sim, as famílias a lidarem com as soluções financeiras, que são muito importantes, né? Mas, primeiro, a gente precisa alcançar a inteligência emocional e espiritual. Porque, para lidar com o dinheiro, é necessário ter esse equilíbrio. Porque gerar é espiritual, mas gerir é emocional. Alessandra, isso que você está falando é tão importante. Você citou a figura do homem, né, do casamento. Como lidar quando a mulher financeiramente tem uma vida
mais bem-sucedida, eu não sei nem se esse é o termo correto, mas às vezes é mais remunerada que o homem. Como lidar com isso dentro da casa? Porque realmente é muito difícil, às vezes, para uma mulher que não consegue viver uma vida de submissão. Sim. Quando eu falo submissão, eu não estou falando como um mundo de submissão, mas eu falo de uma leitura bíblica onde nós mulheres entendemos, sim, que o homem foi colocado como cabeça e que você não se torna menos importante, menos valorizada por você consultar, por você perguntar, por você levantar o seu marido, né? Então, quando naturalmente, às vezes a mulher em status ou em hierarquia fora de casa, no trabalho, ela está num lugar superior, né? Recebendo mais ou com talvez mais honra. Como lidar com isso dentro de casa? Aí são duas vertentes, Isa. Primeiro, eu falo que é a gente entender qual é a nossa verdadeira identidade na essência. Por que Deus criou o homem e a mulher, né? O homem ele foi criado para ser o provedor e o protetor. Nós, mulheres, fomos criadas para sermos administradoras e intercessoras. Muito então, bom. Tendo esse entendimento, eu falo que a gente já tem meio caminho andado. Porque a mulher, o homem, ele tem que prover. A mulher, ela pode prover. É diferente. Sim. Né? Então, tendo esse entendimento, fica mais leve para a mulher, numa necessidade de trabalhar, exercer essa função. Mas hoje a gente vive em tempos, né, que de fato as mulheres têm buscado, infelizmente, né, por ocupar o lugar do homem, né, no sentido de não só fora na sociedade, mas inclusive dentro de casa. É como eu falei no início, inversão de valores, né? Então, quando a gente entende qual é a nossa verdadeira identidade, a gente vai entender também por que a gente está buscando tanto por estar superior ao homem. E aí eu trago o meu exemplo. Eu entendi isso há pouco tempo atrás, Isa. Eu entendi isso num processo de ressignificar o meu passado. Porque o que nós somos hoje é aquilo que a gente viveu a nossa infância. Nós somos fruto, né, de um processo, né, longo. Muitas vezes, inclusive, repetitivo, sim, que vem da nossa família. E aí, de repente, unem-se um homem e uma mulher que viveram, né, vidas completamente diferentes, né? Eu sou filha primogênita e minha mãe, quando se casou com meu pai, ela era concursada pública. E meu pai, quando ela engravidou, meu pai sugeriu a ela que ela saísse, né, do emprego, pedisse exoneração. E aí você imagina, naquela época, há quase 45 anos atrás, viver esse processo e eu ali já dentro do ventre da minha mãe já recebendo tudo isso. E o tempo foi passando e eu me lembro da minha mãe em algumas situações de casal com meu pai, né, em algumas discussões, ela falando, olha, você não pediu para eu sair do emprego para cuidar dos filhos? Agora eu estou cuidando dos filhos, você se vira aí. Então, no meu inconsciente, eu não queria viver aquilo. No meu inconsciente, eu precisava ser uma mulher, não é livre, mas uma mulher independente financeiramente. Sim. E aí, quando eu me casei, eu não queria viver o mesmo que minha mãe. Olha para você ver como é que isso é sério. Então, hoje, como planejadora financeira, antes de conduzir as pessoas a alcançarem o primeiro 1 milhão, digamos assim, né? Sair talvez de um processo de endividamento para alcançar aquilo que elas precisam ter e não aquilo que elas querem ter. Primeiro a gente precisa realmente entender por que elas estão ali. Por que elas não conseguem fazer o básico, Isa, que é gastar menos do que ganha? Sim. Sabe? Isso, na verdade, já mostra, né, algum desequilíbrio que não é financeiro e físico, mas um desequilíbrio interno. Exato. O pastor Márcio usa uma expressão que eu amo, que ele fala assim, que provisão não é você ter de sobra, mas é você ter o necessário. E às vezes a gente fica nessa busca que, como você já disse aqui, é uma busca incansável, interminável, por ter. E aí você nunca se vê no lugar de satisfação. Eu conheço muitas pessoas que têm o prazer de juntar, mas nem usufruem do dinheiro que juntam. Gosta só de ter o dinheiro ali amontoado no banco, mas não consegue nem desfrutar, não consegue dar um presente, comprar nada para alguém, né? Então você vai vendo que esses comportamentos, talvez se você está aí e você se
identifica com algum desses processos, né? Ou até com um comportamento parecido com o que a Alessandra falou, que ela percebeu que ela tinha, a gente vai ver que o problema, primeiro, não é como você vai administrar o dinheiro, mas o problema ainda está em você, Sim, né? E o Senhor, exato. Ele vai, às vezes, colocando algumas situações, como você também passou, né? Porque o Senhor nos ama demais. Sim. E Ele não quer que a gente se perca lá na frente. Então, o Senhor vai realmente impedindo a gente de algumas formas, ou vai dando corda, em algum momento Ele puxa, para que a gente organize isso primeiro dentro de nós. Mas assim, eu queria mesmo que você aproveitasse esse momento também, Alessandra, para compartilhar conosco quando, na verdade, o problema ele já não é mais interno, no sentido de o dinheiro me domina, mas no sentido de eu realmente não tenho organização, né? Qual existe uma planilha, uma forma de organizar as finanças de uma forma saudável, aonde você não simplesmente sobrevive, mas você consegue também conquistar coisas? Existe. Porque tem muita gente, né, que eu não consigo, parece que alguns sonhos são tão intocáveis, assim, comprar um carro, nossa, isso parece para mim tão distante, fazer uma viagem, às vezes, de para a praia, nunca foi na praia, isso parece para mim tão distante, e às vezes, né, não é o que o dinheiro domina a pessoa, mas ela realmente não consegue administrar aquele recurso para viver de uma forma de desfrute mesmo, né? É o que eu falei, Isa, o dinheiro, ele é necessário, o problema não é o dinheiro, o problema é como a gente lida com o dinheiro. Nesses anos como planejadora financeira, eu ficava assim, sem entender mesmo, porque eu fazia as reuniões, ainda faço as reuniões ali, né, normalmente com as mulheres ou com os cônjuges ali, e eu entregava aquele plano financeiro depois de entender qual é a necessidade deles, e alguns meses depois ou eles estavam na mesma situação ou numa situação pior. E que situação é essa, Isa? Na maioria de endividamento ou de uma organização financeira. Assim como clientes que muito bem financeiramente, não conseguiam lidar com aqueles recursos de uma maneira inteligente. E aí eu procurei buscar, Isa, entender sobre essa questão comportamental. E entendi que, de fato, primeiro, antes de nós simplesmente querermos, porque nós, seres humanos, queremos tudo do bom e do melhor. Qual o propósito desse querer? Porque a gente ter bens também é necessário, como você disse, para usufruto. Mas qual que é o propósito de você ter tudo aquilo que você pretende ter? É para usufruto próprio, pensando somente em si ou pensando também em servir? Porque não tem como a gente alcançar a prosperidade, Isa, sem cumprir princípios. Mas, principalmente, a gente precisa tomar muito cuidado com essa relação com o dinheiro, porque o dinheiro é o que eu falo e o que eu consegui discernir. Ele não é o maior, ele é o único inimigo de Deus, como você disse no início. Em Mateus 6:24 fala que não tem como a gente servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve ao mamão. Ou você serve ao dinheiro. Porque o dinheiro, de uma maneira até inconsciente, ele vai tomando o lugar de Deus no coração das pessoas. Fazendo com que elas realmente passem a confiar naquilo que elas têm. Não naquilo, em quem elas são, em quem elas vieram para ser, né? Então eu costumo dizer o seguinte: não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe pelo propósito. Muito bom. E o propósito é o quê? O propósito é nós sermos um instrumento de Deus aqui nessa terra. Entender por que nós fomos enviados, e aí essa questão do propósito é bem mais profunda, né? Pelo tempo que a gente tem aqui. Mas a gente trabalhar para o propósito faz com que a gente gere dinheiro conforme a gente precisa e consiga gerir o dinheiro de uma maneira emocionalmente equilibrada. Muito bom. Sem perder o foco principal, que é a vida eterna, né? Como gerir esse dinheiro emocionalmente equilibrado? No básico. Por que as pessoas não conseguem, na maioria das vezes, gastar menos do que ganham? Ok. A falta de algo, aliás, o excesso de algo, ou seja, o endividamento, normalmente é porque você comprou algo que você não precisava, porque você se endividou de uma maneira não planejada. Então, a falta de algo, o excesso de algo sempre é falta de alguma coisa. Eu gosto de citar muito exemplo de um caso real que um mentor meu
contou, na verdade, em público, né? De um dos maiores milionários, ele não citou o nome, mas aqui do Brasil, que estava assim, tinha perdido mesmo a vontade de viver, mesmo com tantos recursos, mesmo com tanto dinheiro. E depois de algumas sessões ali de atendimento com esse homem, ele, observando, ele conseguiu identificar que ele tinha algum problema com o sapato, Isa. Olha, sapato. Porque toda a sessão ele ia com um sapato diferente e sapato novo e caro. E aí ele simplesmente fez uma pergunta para ele. Qual o seu relacionamento com os sapatos? Porque eu vejo que você gosta muito de sapato. E ele não quis nem falar, tocar no assunto naquele momento. Aí ele falou, opa, peraí, tem alguma coisa aí. E esse homem, depois de algum tempo, se abriu para ele, falando que na infância, ele vinha de uma família muito pobre, e ele na escola, ele precisou ir 3 anos consecutivos com tênis. O ano acabava, ele precisava lavar o tênis, cuidar muito bem do tênis, e ele começou a virar chacota. E ele contando que ele se lembra que quando ele se tornasse adulto, ele iria, nunca mais iria precisar passar por aquilo. Hoje, ou pelo menos, né, contando a história aí que esse mentor contou, esse homem tinha 600 pares de sapatos. Meu Deus do céu! Para você ter uma noção de como que a falta de algo sempre reverbera ali no exagero. Assim como pessoas, porque que nas pesquisas, né, a maioria dos problemas de endividamento, infelizmente do suicídio, está na classe média alta, por questão emocional. Entende? Por que muitas pessoas, ou a maioria das pessoas, não se casam pelo dinheiro, mas por que nas pesquisas um dos maiores motivos de separação é por conta do dinheiro? Ou por conta de uma má gestão financeira. Como lidar quando a má gestão financeira está no outro? Sim. Entender, Isa, entender o que o outro passou. Porque o status financeiro ou o comportamento nessa área não é a razão do problema, é um sintoma. Então, o problema, muitas das vezes, está lá atrás. Então, esse é o trabalho que a gente tem que fazer, é um trabalho de entender por que a pessoa ela lida com o dinheiro dessa maneira. Porque lá em um versículo que eu me baseio muito, em 1 Timóteo 6, 9 e 10. O problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. E as pessoas hoje, infelizmente, estão cada vez mais buscando por serem ricos, né? E aí fazem com que elas percam realmente a essência delas no que diz respeito ao propósito mesmo, ao que elas vieram para ser, né? E aí, mais uma vez, o dinheiro desviando o foco dessas pessoas naquilo que precisa ser feito. É muito importante, gente, você que está aí ouvindo, fazer essa reflexão para você nesse momento, né? Como você, mulher, lida com o seu dinheiro. A gente já participou de alguns cursos de educação financeira dentro da nossa igreja, um deles, acho que até chama Crow, não sei se você já ouviu falar. Não. E nesse método, eu não sei se parece, né, talvez com algum do que você fala um pouco, eles falam sobre você ter o dinheiro, né? Para pagar as contas, você ter o dinheiro para guardar, o dinheiro para o dízimo, e você ter um dinheiro, o guardar que eu falei que é o poupar, e o dinheiro para dar, né? Quando você pensa aí na sua vida, né? Isa, mas eu ganho tão pouquinho. Tá, mas com o tão pouquinho que você ganha, como que você gere isso? Porque a gente sabe que tem pessoas que às vezes por pensar assim, acabam não usufruindo realmente, né? Acabam colocando o dinheiro como esse Deus. Exato. Porque eu ganho tão pouquinho e aquilo ali vira às vezes o seu mais precioso. E você não consegue, às vezes, perceber que exatamente por causa disso o dinheiro está se tornando um Deus. Então, mas espera aí, será que do que eu ganho, eu consigo poupar R$5? Será que do que eu ganho, eu consigo ser fiel no meu dízimo e na minha oferta? Do que eu ganho, eu consigo presentear alguém com alguma coisa, né? Ou
esse dinheiro, tudo isso é sempre em volta de mim mesmo, né? Ou por causa da minha história, não, tudo que eu tenho, eu preciso comprar tudo para os meus filhos, eu preciso dar tudo para os meus filhos. E aí a gente não consegue perceber muitas vezes que essa forma que é como a gente lida com o dinheiro, ela sim é a sua forma de lidar, mas ela afeta diretamente a sua família. Sim. Porque a gente vê que a maioria desses comportamentos desequilibrados com o dinheiro, muitas vezes vem de referências de pais, né? Ou seja, a forma como você lida com o seu dinheiro, ela vai interferir também no seu casamento, ela vai interferir na sua maternidade, na sua paternidade, e como aqueles que estão ali próximos de você também vão lidar com o dinheiro. Então, pense um pouquinho sobre isso. Infelizmente, a gente está chegando no nosso fim, e aí eu preciso correr aqui para os nossos 2 últimos momentos especiais. Alessandra, eu queria que você comparasse, então, esse tema que a gente está conversando com uma mesa. Sim. Eu falo que a mesa, ela serve para apoio, né? Apoio de muitas coisas, mas a mesa ali, ela vai muito além do que a gente normalmente age, né? Eu falo que assim somos nós, sabe, Isa? Nós não viemos a esse mundo de uma maneira óbvia, né? Eu falo que nós viemos aqui para cumprirmos um propósito. E fazendo essa ligação de propósito com o dinheiro, é o que eu sempre falo, não trabalhe pelo dinheiro, trabalhe pelo propósito, que o dinheiro ele chegará às suas mãos de uma maneira natural e sobrenatural, da maneira que você precisa e não da maneira que você quer. E aí a gente vai conseguir lidar com ele de uma forma realmente mais leve. Muito bom, gente. Pega isso aí, hein? Isso é tão importante. Eu falo que as pessoas perguntam para mim e para o Flavinho, mas como é que vocês... 4 filhos? Ah, eu não tenho mais filho porque eu não tenho mais dinheiro. Ou, não, eu não posso ter mais filhos porque eu não... filho é caro. A gente escuta tanta coisa, né? E é o que você está falando, eu e o Flavinho, a gente nunca se move pelo dinheiro. Porque é tão lindo você ver quando você se move pelo propósito, como Deus coloca o chão debaixo de você. Não coloca confiança no dinheiro, né? Não coloca confiança no dinheiro. Então não mova a sua vida, os seus propósitos, a sua família. Por isso, eu não estou falando aqui de uma vida irresponsável. Para isso a gente tem então um planejamento financeiro, a gente tem a Alessandra aqui e outros profissionais que podem te ajudar nisso aí, a você se organizar melhor, para que você veja um crescimento, um desenvolvimento na sua vida, material também, porque não é pecado, não é ruim você crescer, você ter coisas boas, né? Você precisa ter esse controle, mas não se mova por isso. E aí a gente vai para o nosso quiz aqui bem rapidinho. Alessandra, um livro. A Tríade do Poder. Uma prioridade. Estar no centro da vontade de Deus. Uma qualidade. Cumprir o meu propósito. Amém. Um desafio. Ser um agente de transformação na vida de mulheres e famílias através das finanças. Aleluia. Uma cor. Branca. Uma comida. Nossa, arroz, feijão, carne moída e tomate. Ah, delícia. Nossa, não fala. Um lugar. Minha casa. Uma pessoa. Ai, meu esposo. Um versículo. Ai, são tantos, Isa, mas um versículo que realmente me tocou muito quando eu entendi esse versículo é Romanos 8, 28. A maioria das pessoas, assim como eu, conhece esse versículo na primeira parte, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu conheci até aí, vírgula, para aqueles que são chamados conforme o seu propósito. Amém. Então, assim, as coisas para estarem ali da forma como Deus realmente se alegra, a gente precisa estar no centro da vontade dele, cumprindo o nosso propósito. É isso aí. A Alessandra, então, vai deixar uma mensagem aqui final para você, agora, em nome de Jesus. Amém? Para você, mulher que me escuta aqui, entenda que nós já nascemos, né? Nós já fomos criadas dignas de confiança. Então, não aceite esse jargão, né, que é dado aí pelo mundo, que nós somos gastonas, que nós não damos contas de administrar, de gerir. Conseguimos sim, porque nós somos criadas para isso. Então, seja uma mulher sábia, seja uma mulher que realmente está ali ao lado do seu esposo, e até mesmo as solteiras, né, consigam administrar aí com base
não permitindo que o dinheiro ele seja um senhor, mas assim um servo na sua vida, em nome de Jesus. Amém, gente. E aqui a gente encerra mais um programa Shine. Espero que tenha edificado a sua vida e até o próximo.